Muito bem, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. 2 minutinhos de atraso, estava terminando uma reunião com os alunos do curso. Muito bem, vamos esperar o professor Diego, ele já está pronto, ele me avisou. Eu é que estou atrasado, agora estou a postos. Vamos esperar o professor Diego vir aqui para a gente conversar e prever o futuro. Vamos ver como estaremos daqui a 30 anos. Hoje eu estava em consulta de tarde e até conversei com os pacientes, que isso muito me interessa. Eu tenho 3 filhos, né? Um filho de 10, um filho de 5, um filho de 3 anos. Que mundo vai ser esse? Chegou o professor Diego. Acho que o Diegão ele tem filhos também. Tem filhos, eu não sei se é um filho só. Olha, tá de sacanagem. Eu não acredito, então. O quê? É todo mundo louco, cara. Só pode ser. Não, velho. Cara, Bueno, muito louco, mano. cara, a gente está falando de resistência. Nós somos a resistência, cara. É ou não é verdade? É isso aí, cara. É isso aí. Não adianta. O que a gente está fazendo no mundo é isso aí mesmo. E acho, eu não sei com quem é que tu falou, não sei com quem é que tu pegou a ideia sobre esses próximos 30 anos, mas com quem eu falei, cara, o clima ficou esse mesmo, assim, que a gente vai ter que criar um movimento para sobreviver, cara. A Isso, coisa não tá. a maioria pensou igual, então. Verdade. Com quem é que tu falaste, Diego? Eu falei com a Joana do Ciência Europa. Top. Eu falei com um cara chamado Shal Baker, que todo mundo deve conhecer. Bah! Não é fraco, velho. Eu falei com o doutor Kenny Berry, que também não é outro fraco. E bati um papo com o Paul Saladino sobre isso. Os 3 eu peguei. Tá, legal. É porque a gente tem um contato já faz um ano em relação a esse negócio de carnívoro e tal. Aí eu resolvi perguntar para eles, cara. O mais cético foi o Shal Baker. Ele diz: olha, eu sei o que aconteceu há 30 anos. Daqui a 30 eu não sei. E aí eu acho que eu vi uma reticência assim, no que ele falou, porque é aquele negócio, a preocupação tá na cabeça dele, né, cara? De falar assim, tá, a gente está com um movimento legal hoje, mas a pressão é brutal, cara. A pressão contra a carne é brutal, né? Contra a alimentação de verdade, que é que você tem uma indústria, você é dono de farmácia, você é dono de farmácia de tudo quanto é jeito. Você vai ser a favor de que alguém tire essa sua hegemonia? Não, né? Jamais, cara. É muito dinheiro, velho. Muita Muita grana. coisa. Muita grana. O que mais os caras falaram? O Shaw Baker, então, o que ele sintetizou? Então, o que ele disse foi assim, que há 30 anos ninguém pensava que estaríamos aqui falando sobre carne e que carne seria a salvação do mundo. Ele disse que há 30 anos nem a Charlene Anderson tinha começado a comer carne ainda. Então ele diz assim, olha, se o mundo virou 30 anos para o que a gente está vivendo hoje e muita gente carnívora, porque o livro dele vende igual água, o livro que o Paul Saladino lançou, que nem lançou ainda, né, vai sair para dezembro, é o pré-lançamento, vende igual água. Então, o que ele disse é que daqui a 30 anos, ou pode ter uma reviravolta, ele está bem cético em relação a isso, ou pode ter uma bipolaridade no mundo, os dois extremos convivendo. Que é mais ou menos o que a Ciência Europa, também falou a Joana. O que a Joana disse? Porque ela vive, Marcelo, ali... cara, ela vive em 2 cidades, né? Dinamarca e Holanda. Pronto, ela vive ali ela tem 2 casas ali, ela vive nos 2. Ela diz que lá já há uma segregação social em relação à comida. Segregação social assim, você come carne, você não pode brincar na minha casa. Então há uma separação. E é uma separação, e vice-versa também. Você não come carne, não, então você não é bem-vindo aqui.
Que Cara, louco! imaginou um mundo desse, cara? Imaginou Bah! um mundo separatista, em vez de religião, o que tu come, eu como? Cara, Caraca, meu, quando ela falou isso, eu falei, eu não levava isso em consideração. Essa questão social, assim, eu de achei fantástico. segregação, cara, eu não tinha levado isso em consideração, cara. Eu achei fantástico quando ela levantou a questão social. Eu achei fantástico. Ela falou, Diego, aqui já há uma separação já. Mas, cara, assim, ó, agora que tu me falasse isso aí, cara, faz todo sentido porque é uma coisa que desperta paixões, sabe? De ambos os lados, de qualquer forma, mas bem mais, pelo menos é o que eu acho. Não sei disso, não tem como estudar isso, mas eu acho que essa questão da paixão vegana é mais forte, mais acirrada, assim, do preconceito contra o carnívoro. Eu acho, É, acho. porque eles têm uma ideologia. A gente não pode ir contra a ideologia. A gente está falando aqui da Sim, ideologia do sacrifício animal. A gente não está falando contra isso. sim, Eles têm uma ideologia que é muito forte, que é essa de trazer o animal como se fosse uma pessoa, né? sim, Com sentimentos, com reações iguais a humanos. E isso é uma pegada muito forte no marketing deles, né? E o que a gente tem que segurar, pelo menos nós carnívoros, no começo, eu estava desse jeito também. Ah, você é vegano, não quero nem conversar com você. Achava graça quando alguém tirava onda de vegano. E depois eu estava vendo que eu estava me transformando em um do lado oposto. sim, Eu era um vegano ao contrário. Eu começava a rechaçar coisas veganas. A gente faz piada. Piada é uma coisa. Mas eles não fazem piada. Eles são brutais em relação a quando eles atacam. Não é verdade? Eles sim, são brutais. Eles são incisivos. É igual você falou. Eles são apaixonados pela sim, causa. E não tem sim. como você discutir com uma pessoa apaixonada. Não, cara, a paixão cega, né, cara? Não tem como falar. Quanto mais apaixonado, menos racional. Então não tem jeito. Não tem jeito. Nossa, mãe, cara, eu não tinha pensado isso, mas isso realmente é uma coisa que isso aí assusta, cara, porque isso aí é motivo, assim, de evoluir para uma coisa muito pior, assim, para coisas políticas, para segregações que não são legais, né, cara? Territoriais e etc. Coisa ruim isso aí, hein? E o engraçado é que eles já estão, né? Na política, eles já estão. A gente vive que a gente tem um partido verde aqui no Brasil. A gente tem um partido denominado Partido Verde. A maioria é Sim, vegano. Né? Então, mas o cara ganha uma causa dessa aí, ele vai lutar contra o agronegócio. Que, na verdade, ele está lutando contra si mesmo, né? Falar que, por exemplo, a agropecuária, os dois juntos, desmatam, e ele vai comer o quê? Ele vai comer o quê se não plantar para ele também? sim, É um negócio muito doido, né? É uma coisa assim muito louca. E o que eu acho pior dessa incisiva hoje acontecer desse jeito é que lá na frente essa polaridade vai ser maior ainda, eu acho. Porque hoje a gente tem vários setores. A gente tem assim, o carnívoro está numa ponta, o vegano está na outra ponta, e no meio do caminho vem cetogênica, low carb, tradicional, paleo, não sei o quê, tal, bagaceira. Tem gente que era da bagaceira. Eu era da bagaceira, não sei você. tem de monte, velho. Eu era de comprar uma caixa de donuts quando a gente fazia aqui as maratonas de filme. Uma caixa de donuts ia no primeiro filme. A minha mulher falava, rapaz, eu falei, deixa eu comer. Fica tranquilo, deixa, tá tudo sob controle. Tem Deixa que pra mim. viver, é. Até que a diabetes chegou, estava tudo sob controle. Mas é uma Depois caixa de tava mais donuts. sob controle, né, cara? Eu era Putz. da bagaceira, que eu falava, não, rapaz, não é possível que um negócio bom desse aí pode fazer mal. É, eu era parecido, cara. Eu não tinha protocolo. Meu protocolo era não ter protocolo. Eu É, comia, mas, cara, na ingenuidade. Eu não sei como é que era o teu comportamento. Pra mim, cara, assim, ó, eu comia com a mesma tranquilidade, picanha, costela, donuts, pão com leite condensado, milkshake e brócolis. é isso aí. Eu já fiz. No Eu já, planeta. eu já fiz refeição, por exemplo, que a bebida era o milkshake de Ferrero Rocher, que eu aprendi a Ou, fazer. Puta que pariu, era bom demais. Mas assim, a refeição tinha tudo isso que você falou aí, e a carne em grande quantidade. cara, e vou dizer assim, Normal. ó, o que que tu pensava, cara? Eu não pensava nada, velho. Assim, ó, será que eu tô comendo proteína suficiente? Será que eu tô bem alimentado? Cara, nada, velho. Sem protocolo, Cara, ausência de protocolo. a única coisa que eu sabia de proteína, porque você sabe que eu casei com um nutricionista, né? Minha mulher é nutricionista. Bah, eu não sabia, cara. Era, porra, nutricionista. E Pô, ela foda. era, e ela era vegetariana quando me Putz, conheceu. E eu era um cara que gostava demais de carne. Para mim, se você me perguntasse, vamos almoçar em algum lugar, eu não pensava em outro lugar, a não ser churrascaria, que é o maior custo-benefício, porque eu ia sim, comer demais. sim. Beleza.
Aí ela foi começando a gostar de carne por causa de mim e tal, tirou o vegetarianismo. E ela já estava numa doença muito grande, cara, que unha estava fraca, cabelo caindo. Ela estava tomando B12 na veia, para você ter uma ideia. Sim, sim. Super A comum. Meg, ela estava tomando suplementos que já não adiantavam mais. Até que ela teve que tomar o suplemento na veia. E não estava. Até o DJ surfista, o Maurício, Sim. publicou há uns 2, 3 dias aí lá no estilocarnívoro.com, estilodevidacarnívoro.com, um estudo sobre isso. A absorção de B12 não é assim tão fácil como o povo está achando que vamos injetar o resto da vida. Vai ficar tudo bem, né? 8 anos não dá mais nada, cara. A pessoa não consegue. E aí ela teve que comer. O médico mesmo falou para ela, ela não acreditava em mim, ela acreditava no médico. E eu também não sabia bulhufas de nutrição. Sim. Eu, para você ter uma ideia, a minha ideia de proteína era o seguinte: proteína era carne. O vegetal para mim era tudo igual. Vegetal, legume, fruta, verdura, tudo a mesma coisa. E aí, beleza. Aí ela foi me ensinando, não, olha, tem proteína no feijão. Aí eu falava, cara, proteína e feijão é proteína. Tá me cheirando bem. Não é. Mas depois que eu comecei a fazer a carnívoro, como você vai contra o mundo inteiro, ou você vai cheio de conhecimento, cheio de livros, ou você vai ser barrado pelo mundo. Convicções, com certeza, certezas. Exatamente. Né? Aí eu tive que estudar isso. Hoje, muito difícil falar sobre, por exemplo, algumas coisas que a gente já conhece normalmente. Claro que eu não sou nenhum especialista em nutrição, obviamente que não. Mas tem muita coisa que a gente estuda, cara, que tem nutricionista aí formado aqui na rede que vem discutir com a gente em posts, que para de falar, porque eu falo, não, filha, não é assim não. Pode ter até mais proteína no feijão, mas seu corpinho não absorve isso aí, não. Tem que comer 5 quilos de feijão para comer 100 gramas de carne, não dá. Tu vai ver depois, quando eu te disser a minha opinião, como é que eu acho que vai ser, que agora com o que eu vou te falar agora, eu vou te dar um spoiler, assim. Cara, a minha resposta, quando alguém vem falar alguma coisa, minha resposta é nula, cara. É nula. Eu não quero te ensinar. Ah, mas tu não vai debater? Não, eu não quero te ensinar. Eu não quero que tu saiba o que eu sei. Porque não me interessa o que tu quer fazer. Não me interessa o que tu conhece, não me interessa a tua opinião, não me interessa a tua área de atuação. Eu não quero saber, porque eu trabalho para quem quer se alimentar do que eu sei. Eu não quero te ensinar nada. Eu não quero rebater a tua ideia, eu não quero saber. Inclusive, eu não quero que tu venha no meu Instagram. Inclusive, eu não quero que tu participe da minha vida. O que você tá fazendo aqui? Ponto, né? Cara. Ponto. Cara, no começo eu me estressava. Hoje eu não me estresso mais. Não me estresso nem com o paciente, assim, que... Ah, mas eu não consigo. Então, não faz outra coisa. Relaxa. Relaxa, assim. E com o profissional, assim, eu não me estresso mais. Ah, o que tu tá falando? Ah, o que eu tô falando é o que eu tô falando. Não vem me escutar e não deixa ninguém dos teus vir. Me deixa falar para quem eu quero falar. Tudo, a minha vida segue feliz, a tua também. Pronto. Show de bola. Isso vai ser importante no futuro, quando eu te disser a minha ideia do futuro. Vai ser importante, que assim, ó, eu não quero saber da tua opinião. Não quero saber. E não quero te falar a minha opinião. Não quero falar também. Eu quero falar a minha opinião para quem quer saber a minha opinião. E eu quero saber a opinião de quem me interessa. Ponto. Pronto. Aí são os nichos. Por exemplo, eu tô no seu grupo do Telegram já há bastante tempo. Ah, pô, bacana. Bacana. Pô, legal, aí eu vi uma história, por exemplo, que você estava contando há 2 dias, que chegou aí no seu consultório uma mulher que queria melhorar. Ela não queria nada, ela não tinha nada, ela só queria viver mais. Cara, aquele dia eu enlouqueci, cara. Pois é, eu vi a sua felicidade no áudio e falei, cara, a ideia é essa. A ideia não é você tratar de doente. A ideia é você tratar de prolongar as pessoas. Claro, cara, quando eu me dei conta, assim, ó, o Diego, cara, nós já temos um nível de certeza e afirmação do nosso estilo de vida, do que a gente entende, um nível que é suficiente para nos dar autonomia. Aí não precisa mais discutir com ninguém e tentar provar nada para ninguém, não precisa mais disso. E como o Shawn Baker estava falando lá que esse movimento é um movimento crescente, etc., agora estou me dando conta que realmente isso nos traz um conforto. Assim, cara, hoje eu atendo diariamente gente querendo performar. Eu não quero emagrecer com a... ninguém mais chega no meu consultório e diz assim, ó, eu quero um remédio, uma coisa para emagrecer. Todo mundo quer dizer assim, doutor Marcelo, eu não aguento mais a minha vida como ela era, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero ver uma vida melhor. Principalmente o mindset, né, cara? E emagrecer. Eu disse, porra, é aqui, vamos junto, entendeu? Por quê? Porque eu comecei a demonstrar que eu não tenho o eu não quero. Tem um amigo meu, cara, que ele é advogado, às vezes ele tá nas lives, assim, e ele me disse, Marcelo, tu é louco, cara. Tu é louco ou tu é burro, cara? Porque tu fica dizendo que tu não quer atender as pessoas. Eu disse, cara, eu não quero atender, velho. Eu não quero. Eu quero atender quem é capaz de mudar com o entendimento que eu entendo que seja o adequado. Eu não quero converter ninguém. Não, mas tu tem que atender qualquer obeso, independente da... Cara, eu não tenho obrigação. A minha obrigação é zero.
Não tenho obrigação nenhuma, zero. Eu decidi levar minha conduta médica para ajudar quem decidiu ser ajudado dessa forma. Quem não quer, cara, eu também não te quero no meu consultório, não quero no Telegram, não quero no Instagram também. Pronto. E se Melhorou mudar. Cara, enormemente. a gente faz isso na nossa vida. A gente faz isso na nossa vida. E por que a gente não faz isso, por exemplo, na nossa profissão, igual você está falando aí, ó? É perfeito isso aí. Se a pessoa chega um cara aí para você, olha, eu não quero mudar de vida, eu quero que você me passe aí esse brutamina do inferno, não sei o que lá e tal. Você fala, amigão, aqui não é o lugar. Não sou eu o cara. Não sou eu. Digo para o paciente, cara, o ano passado, Diegão, foi engraçado, cara. O ano passado, eu esvaziei meu consultório, velho. Eu pegava o paciente, lia assim o que ele queria. Eu disse, olha, eu não sou o médico que está procurando. Não sou eu. Eu não vou conseguir te ajudar no que tu quer. Tu fala ali com a secretária, pega teu dinheiro de volta, eu não consigo te ajudar. Tchau, 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 tchau. Cara, esvaziei o consultório. Só que, ao mesmo tempo, cara, eu alinhei meu consultório bem com isso que tá acontecendo agora. Meu consultório agora, ele diariamente tem pessoas voltadas para o sucesso. Todo mundo. E o legal é que você estuda a área que você gosta, você intervém da maneira que você entende, de acordo com a sua convicção, sem precisar mudar princípios seus para poder atender um X ou Y. Eu acho isso perfeito. Eu estou te falando, tem gente que fala assim para mim, Diego, mas rapaz, aqui no meu perfil, ou eu respondo na lata, ou ele está no lugar errado. Um dos dois, eu também não me interessa saber exatamente. Você não segue o perfil, sei lá o quê. Não, eu não quero saber o que eles estão falando. Eu não quero saber. A Xuxa falou isso. Por quê? Porque eu não quero saber. Quando cai para mim uma história que a Xuxa falou tal coisa, aí eu vou ler, porque em respeito a quem me mandou. Sim, mas eu ia atrás do que a Xuxa falou. Quem é Xuxa, rapaz? Também cara, muito bom, cara. Tá, então tu pegou assim, eu anotei assim que o Shaw Baker vê um futuro possível com um movimento crescente, muitas vendas de livro, muita gente interessada. Isso. A Joana levantando uma ideia de segregação, da possibilidade de ficar marcado, né? Que mais? Quem mais foi? Aí o que acontece? O Ken Berry, tá. também um dos caras massa aí, expoente carnívoro. Eu só chamei esse cara carnívoro porque essa ideia é sua aí. Se eu sou carnívoro, eu vou perguntar para quem é carnívoro. Aí ele deu uma ideia do seguinte, de que haverá... Ele disse que não muda muito em 30 anos a produção de carne, pode ser que mudem protocolos, igual já mudou, ele disse que há uns 20 anos mudou o protocolo de como abater a carne, pode mudar de novo para ficar menos incisivo, essas coisas aí, tá, beleza. E aí ele disse o seguinte... Mas ele acha que não vai combate, assim, não vai ser muito diferente de agora. Não, ele disse que não tem como ser muito diferente, porque olha só que ideia legal. Depois eu vou ver se eu consigo recuperar aqui, que eu perdi alguns dados no meu telefone, mas se eu recuperar, eu te mando os prints. Ele disse assim, mais ou menos assim, de que não tem como, tem um certo momento que não dá para discutir, não tem como mais ter embate entre o que é ideológico e o que é científico. Uma hora o ideológico se perde. Mesmo ele estando embasado em algumas coisas científicas, por exemplo, Harvard, a gente sabe que Harvard é vegana, né? O departamento de saúde de Harvard. Bom, está mudando um pouquinho agora. Opa, né? Total, cara. E aí o que acontece? Eles estão mudando algumas diretrizes agora, mudando alguns estudos, fazendo alguns estudos, porque está entrando gente nova. E sangue novo renova a galera, né? Então ele aposta nessa eu temo pela seleção de quem são as pessoas novas, cara, porque é tudo filhote de peixe, né? Vai chegando, não sei se vai mudar. Exemplo, se você pensasse, você começou como médico, você já conhecia low carb, por exemplo? Nada, velho, zero. Então você teve que mudar, não teve? Então muita gente vai mudar no meio do caminho e essa gente vai estar lá, vai estar em algum lugar importante. E muita gente, cara, é porque não tem como ir contra. Eu estava conversando com um cirurgião plástico venezuelano que mora aqui que é para outra pessoa também que eu perguntei, que mora aqui em São Paulo. Não sei se você conhece, Andrés Ocado. Não. Depois eu te mando. Gente boa demais, carnívoro também, tal. É cirurgião plástico. E ele estava me dizendo o seguinte, que assim, ele me mandou 2 posts, né? Que um vegano normal, uma pessoa normal, quando vira vegana, ela não muda muito a constituição dela depois de uns 5 anos. Começa a ter problema depois do 8º, 9º ano, porque as deficiências. Porque a B12 é tão fantástica que ela dura uns 10 anos no seu corpo. Demora muito. Cara, eu comentei isso hoje. Hoje eu atendi o pessoal que tem filho. A filha está tentando ser vegana. E ela está achando que está indo muito bem, porque faz 1 ano ou 2 e está tudo bem. Diz, não, mas para aí, a B12 demora muito tempo. O depósito é tão grande, demora tanta depressão, que vai demorar
E quando ela sentir o problema, já é tarde demais, né? É. E aí não dá muito como voltar. Depois que tiver a deficiência, é difícil, né? Você, sem carne, né? É difícil você voltar a isso. E aí, o que acontece? Me mostrou um comparativo lá de um cara, 3 anos depois, vegano, normal, assim, só tinha ficado mais forte. E um outro carnívoro, depois de um ano, cara, o cara perdeu 70 quilos, bicho. Aí o que acontece? Eu falei assim, qual dos Pô, dois está melhor? Assim, qual dos dois tem mudança real? Então, isso vai aparecer, Marcelo, mais vezes, mais pessoas vão aparecer. Quando eu virei carnívoro, não tinha quase nenhum exemplo. Era um ou outro exemplo de pessoas, e eu falei, cara, só eu que sou carnívoro. Porque aí eu via, entrava nos grupos e as pessoas falavam, eu sou carnívoro, mas de vez em quando eu como abacate, de vez em quando eu como. Que também não é ruim, né? Se você pegar uns vegetais legais e tal, e a pessoa come isso, come aquilo, e eu falo, cara, só eu que sou o estranho do ninho. Porque quando eu peguei o carnivorismo e fui estudar, eu estudei esses caras. Por isso que eu tenho essas intimidades. Eu estudei Shaw Baker, eu estudei esses caras cara, todos. os caras que estavam efervescendo, tanto que dominam o movimento no mundo. Né? É porque você na época que eu comecei, que tem 1 ano e meio, já parece assim, na época parece que tem uns 10 anos, mas tinha 1 ano e meio, 2 anos. Quando você digitava assim, né, carnivorismo no mundo, só apareciam esses caras, cara. Sim. Micaela Peterson, esses caras. Aí eu fui ler os caras, fui atrás de saber, entendeu? Fui atrás de conseguir as coisas. E aí você vai entrando no universo. Eu, por exemplo, hoje eu só como. O meu tempero é só sal, para você ter uma ideia. A base é estritamente carne vermelha. Quando aparece porco, frango que eu odeio e peixe que eu quase não gosto, eu ainda como, porque a gente não é bobo, né, cara? A gente está num lugar. Hoje mesmo, o pessoal quis comer feijoada. Sentamos num lugar para comer feijoada, eu peguei as carnes da feijoada toda. Sim. Eu comia as carnes, beleza, era porco, beleza. Mas eu primo pela carne de ruminantes. Sim. E aí, cara, é por isso que 6 meses depois que eu comecei a dieta, eu tinha perdido 60 quilos, eu não tinha mais diabetes, pressão alta, gota, eu estava super bem, comecei a malhar, estava em outro universo, outra vibe, e minha mulher nutricionista fala, faz uns exames para a gente ver como é que estão as taxas. Bicho, eu fiz exame que eu nem sabia que existia selênio. Pode fazer, cara. Pode fazer o que quiser, velho. Não, eu fiz exame de tudo, porque achava assim, cara, alguma coisa vai dar essa porra alterada. E nada. Eu não tinha mais diabetes, eu não tinha mais nada, não aparecia nada. Eu falei, satisfeito? Que o cara que tinha um triglicerídeo de 800 para Claro, 180... Porra, aguenta, né, velho? E aí, cara, eu falei assim, bicho, aí eu falei, para que eu vou comer, por exemplo, eu, Diego, um abacate, se eu já tô bem com a carne, entendeu? Eu não preciso daquilo. Então, cara, o carnivorismo ele tem várias vertentezinhas. Às vezes pessoas perguntam do carnivorismo com 80% de carne, o resto alguns vegetais, outros não fazem essa conta, chamam de ceto carnívoro e tal, beleza, não tem problema. A ideia é que você mudar drasticamente a sua alimentação, igual eu fiz, aparece, que é o que a gente está no nosso assunto. Porra, isso é e grosseiro. mais pessoas estão aparecendo fazendo isso. Claro. Mas a gente está falando aqui para quase 200, mais de 200 pessoas que vai passando gente aí, né? 200 pessoas que estão ouvindo, às vezes as pessoas... Peraí, eu nunca ouvi falar disso, isso aí funciona, daqui a pouco o nosso privado vai encher de perguntas. Você só come carne mesmo? Deixa eu ver um antes e depois e não sei o quê. E aí essa pessoa começa a fazer, daqui 2 meses ela está super otimizada. Ela está super bem. E aí ela começa a propagar... Cara, a coisa que há que ser dita, né, cara, é que não é uma coisa mais ou menos, é bucha, né, cara, é demais, assim. O problema é a pessoa vencer o degrau cultural, assim, o impasse cultural. Mas o impacto biológico é grosseiro, cara. Grosseiro. Tu pega assim, ó. Cara, assim, ó, da parte médica, tem umas coisas para serem vistas. Chega um paciente no meu consultório, tem 180 quilos, eu atendo muita gente, 170, 180 quilos. Qual cidade você está? Eu tô no sul do Rio Grande do Sul, cara. Tô em Pelotas, Rio Grande do Sul. Pelotas. É na ponta do Rio Grande do Sul, lá embaixo. Conheço. Aí tem o Cruz de Malta, do lado do Mata. Isso, cara. Uma picanha de colher. Isso aí, bom velho. Demais, bom. Já viesse aqui, cara. O que tu fez? Já fui aí dar aula, para você ter uma ideia. Bah, top, massa. Então aqui ainda tem o Cruz de Malta, ainda a gente frequenta lá de boa, tem uma picanha top. Então, assim, ó, tem coisas... Chega um cara de 180 quilos aí. Chega a cara de 160, 170, 180. Tem coisas que a gente precisa ver, assim, até adequar protocolos, tipo assim, qual o grau de resistência à insulina, qual o grau de síndrome metabólica, etc, etc. Mas, cara, assim, ó, uma pessoa que vença os degraus culturais
e que por acaso topasse assim, ó, uma dieta, não, cara, eu vou te dizer assim, ó, da experiência que eu tenho, nem precisa ser carnívora estrita, pode ser como eu chamo assim, eu chamo de onívora de viés carnívoro. Carnes, vísceras, ovos e algum vegetal de conforto. E toca a vida, beleza. Cara, o cara faz isso. Mantém uma frequência alimentar baixa, faz um jejum eventual. E faz isso que tu fez, ganha músculo. Cara, 100% deles vai estar magro em um ano, cara. 100% vai estar magro. Tá? 100%. Nós estamos discutindo, o Diego, nós estamos discutindo o sexo dos anjos. Nós estamos discutindo o sexo dos anjos. Nós estamos discutindo assim, ó, quanto que é real que nós somos animais. Nós estamos discutindo quanto que é real que nós comemos animais. Nós estamos discutindo quanto de porcaria uma pessoa pode comer na vida. E nós estamos discutindo quanto que ela pode se entupir de carboidrato, coisa, e ainda viver e ficar magra. Porque, na verdade, a correção da síndrome metabólica e o emagrecimento é uma coisa simples, não é uma coisa complexa. Difícil é fazer porque tem um degrau cultural muito grande, né? Cultural e social, né? Porque o cara vive numa casa que nem todo mundo vai entender a história. Ah, sim. Aí o que acontece? Aí vem... eu abri uma caixinha de perguntas anteontem e aí a pergunta foi: e se meus amigos não concordarem? Aí eu falei, desculpa a sua elegância, mas eu falei, manda tomar no cu. Aprendeu ainda aquilo que eu falei, né? O que teu amigo tem a ver com você? É troca de amigo, cara. É igual eu falei, aprendeu até aquela postura que eu tive que aprender. Eu não fazia, eu não sabia fazer aquilo, o Diego. Troca de amigo. Eu sentia até um pudor, assim, ó. Não, mas eu devo uma satisfação. Eu não devo nada, cara. Eu não devo nada. Eu não devo nada pra ninguém. Que devo o quê? Eu não tenho que explicar nada. Ah, porque os amigos vão pensar, eu não quero saber. Eu não quero saber. Não tem nada a ver. Cara, pelo amor de Deus. É, e aí, cara, e assim, você tá baseando a sua saúde no que teu amigo acha? Olha a loucura. Você baseia a sua saúde na sua cara, coisa infantil, né, cara? Se fosse uma criança de 9 anos. Agora, com um adulto, cara, não quer saber, olha, nem mãe, nem mulher, nem pai, ninguém, cara. Chega pra minha mulher, olha, eu vou virar carnívoro. Ah, você acha isso certo? Rapaz, não é certo, é errado, não. Eu vou... Cara, olha aqui, cara, no início do ano eu já começava a falar assim, ó, que emagrecer é muito mais do que perder peso, porque a gente precisa mudar vários conceitos, assim, e performar. E, cara, o comportamento tem que mudar. E aí, assim, ó, a gente não se torna mais pessoas restritivas. Ah, vocês são muito restritivos. Não, eu há muito tempo sou seletivo. Eu não quero que ninguém me enche o saco, então quem me encher o saco eu vou tirar da jogada. Eu não quero ninguém me questionando coisas idiotas, quem fizer isso eu vou tirar da jogada. Eu não quero comer comida ruim, se só tiver comida ruim eu vou tirar da jogada. Cara, eu não quero nada que não sirva para mim. E a dieta, o comportamento alimentar, ele só reflete. Olha o que eu vou... Diego, olha aqui, cara. O comportamento alimentar, ele só reflete o comportamento que o cara tem na vida. Se tu tolera comer qualquer coisa, é porque tu já tolera qualquer coisa na tua vida. Tu aceita gente chata, tu aceita um emprego ruim, tu aceita ganhar pouco, tu aceita que te distrate. Por isso tu aceita comer qualquer coisa. Porque a tua vida não tá boa. No momento que tu entende assim, não, foi até o áudio que eu botei, se tu tava lá no canal. Então, o que eu quero? Eu quero saber o que eu quero. O que eu quero. Depois que eu souber o que eu quero, eu vou ver que... Se eu estiver bem, todo mundo em volta vai estar bem. Se eu estiver bem, se eu estiver mal... É verdade. Entendimento, posicionamento, direcionamento para o resultado que eu quero e depois selecionar o que eu preciso para tornar isso real e possível. Cara, o comportamento alimentar ele só vem depois que tu mudou e tu entendeu isso. É muito louco, cara. É verdade. Eu acompanho, sim, eu vejo você falando da travessia, muito me interessou. Depois eu vou até te perguntar... Não, até no privado, essa sua travessia, se eu posso ir junto, lá da praia, né? A da praia. Tá. E a sua semana eu já vou me inscrever. É porque eu também tenho uma, vamos dizer, travessia, mas eu tenho uma caminhada a fazer. Há muitos anos eu tinha isso em mente, mas como obeso, eu protelava, porque eu sabia que eu não ia dar conta, que é o caminho de Santiago de Compostela. Claro, nós vamos fazer, cara. Nós vamos fazer também. É 850 quilômetros a pé, né? E eu me via impossível naquele caminho, porque, cara, eu gordo, eu não andava até a padaria, imagina. Agora, eu, do jeito que eu estou otimizado aqui, energizado, meu amigo, se você me soltar aqui, eu paro de andar só para dormir, acabou. Eu penso isso aí, porque assim, ó, eu não sei, quanto é que chegou a pesar? Quanto é que pesou? 142 quilos. Putz! 1,68 m. Velho. Velho, eu tava explodindo. Cara, eu explodia. Não, que altura tu tem, Diego? 1,68 m.
Tá. Então tá. Pô, olha aqui, cara, eu tenho 1,72, cara. E eu cheguei ali nos 90, eu ficava entre 93 e 99 quando eu tava nem aí pro lance, e entre 88 e 93 quando eu tava tentando, assim, comendo torradinha balduco integral e leite Aham. desnatado, eu conseguia chegar em 83. Ah, E, Maria. cara, não tinha energia para absolutamente nada, cara. Eu vivia me arrastando, meu. Cara, eu passava mal. E aí, cara, hoje eu sou louco total. Assim, hoje eu trabalho, 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 e tô sempre a bilhão, louco. Hoje eu acho possível eu pegar assim, porra, não, vou cruzar a maior praia do mundo com 21 pacientes meus e coisa e tal, 235 quilômetros, foda. Claro, agora, cara. Porque agora, justamente a mesma coisa que tu disse, assim, pô, agora tu sente a vida vindo, né, cara? Então, quem passou por isso, quem sente isso, vai dar bola para quem manda direct no Instagram questionando, pô, Pô, vai te ferrar, velho, não quero contigo, velho. Me deixa ver minha. exatamente. Não, e outra coisa. E aí a gente sabendo que a briga vai causar um cortisol bem alto, é melhor a gente nem responder a pessoa, pô. O que a gente conquistou, cara. E eu tenho um ponto ainda. Claro, assim, ó, tu viu que eu mando o pessoal seguir o teu perfil, que eu te mando Aham. direct, diz, porra, mandei o professor te seguir, mandei o cara te seguir para Foi, pegar o foi. teu exemplo. Então, assim, ó, tu não tá na tua profissão ajudar as pessoas diretamente, mas tu acabou atingindo uma cacetada de gente, tu ajuda um monte de gente a se transformar, porque tu serviu de exemplo, mostrou que é possível. Agora, cara, eu tenho o milagre de trabalhar com isso e usar tanto o meu exemplo, quanto o teu exemplo, como de todo mundo, para mudar a vida das pessoas. Tu acha que eu vou estar esquentando a minha cabeça com quem está viajando ainda? Eu tô fora, total. Cara. Agora, por exemplo, se a pessoa quiser chegar aqui em mim para aprender, porque a gente sabe pelo tipo de pergunta que a pessoa faz, né? Se ela Sim. quiser vir aqui para aprender, tipo, ela vem aqui e fala assim, ué, professor, mas eu não preciso comer nada antes de treinar mesmo, sério mesmo, nem um pão, nem nada, assim, não vou desmaiar. Você sabe que essa pessoa está querendo entender. Mesmo que ela não vá seguir o que você vai falar depois. Sim. Mas se a pessoa fala assim, se eu não comer, eu vou desmaiar, você tá doido? Aí eu nem respondo também não. Doida tá tu, mulher. Vai lá e come É, um pão e vai malhar, ué. claro, quando vem uma dúvida assim, que tu percebe que só tá faltando instrução e coisa, a gente dá uma falada de uma coisa. Lógico, Mas lógico. quando é para sacanear, cara, não quero. Não quero, né, velho? Não quero. Tá, cara, então assim, ó. Então, Ken Berry botou ali a questão de que o ideológico não vai ganhar do científico, não adianta, em algum momento as coisas Em vão ter. algum momento ele disse que a ciência vai prevalecer. Pô, o cara médico, né, há muitos anos, e ele falou, você também, mas ele disse assim, uma hora o exemplo médico existe, e aí não tem como você questionar. Então, quanto mais carnívoros houver, ou cetogênicos, low carb, vamos dizer low carb para baixo, quanto Sim. mais isso houver, mais pessoas estarão melhores e isso será mais estudado mais para frente. Antigamente ele falou que Tanto que antigamente agora começa a surgir, né, estudos maiores, Sean Baker, o pessoal se organizando para fazer estudos de maior prazo. Tudo. o livro do Paul Saladino, por exemplo, ele trouxe mais de 400 estudos que falam sobre o consumo de carne e o não consumo de carne e essa comparação inteira, uns 400 estudos. Mas não é só isso, eles estão bancando estudos em universidades, Isso aí, é isso que eu me refiro. Isso. isso, randômicos e clínicos e tal, para poder não ter questionamento. E eles sabem do resultado. A gente sabe do resultado, eu sou o resultado. Pronto. Claro. Não é A gente verdade? já Eu sou o tem isso, resultado. já é real, né? Isso já existe. Exatamente. Na verdade, é só para favorecer a vida de quem vai chegar, né? De quem está chegando depois. Exato, isso. E aí Né? e a gente estava conversando no privado, por isso que gerou a ideia, pô, vamos fazer uma live disso. É falar que lá na frente, daqui a 30 anos, alguém vai lembrar, falou, porra, tinha um cara chamado Diego, meu irmão, o cara passou até hoje, o cara só come carne, ele era desse tamanho. Inacreditável alguém desse tamanho naquele tempo. Pronto, beleza. E a gente vai estar lá, porque. Eu acho isso, eu acho que assim, no lado da medicina, cara, vai ter essas coisas assim, de porra, as pessoas pesavam 180, cara, as pessoas pesavam 180. E aí eu acho que do lado da medicina vai ter assim, ó, eu acho, daqui a 30 anos vai dizer assim, ó. Depois tem o outro lado da moeda que eu vou dizer como é que eu acho que vai ser, mas eu acho que vai ter essa coisa assim, ó, mais louco do que as pessoas terem 180. O quê? Eles operavam a barriga das pessoas, faziam redução de estômago e faziam desvio do intestino. Não acredito. Faziam, cara. Não acredito, velho. Faziam, cara. Nós vamos ter vergonha disso, cara. Nós vamos ter vergonha das duas coisas. De ter levado a população para 180 quilos, comendo lixo o dia inteiro e achando que é normal. E depois de fazer cirurgias adaptativas, tirando o estômago, Para levando tentar o corrigir intestino. esse erro Que que troço lá na ridículo. frente a pessoa que fez a redução do estômago vai continuar fazendo o erro. Porque, cara, é Diego, inevitável. cara, olha aqui, não tem semana que eu não atenda pós-bariátrica com reganho absurdo de peso, não tem. Claro.
Cara, Eu falo, toda semana. Essa semana tem dia assim, ó. Um que tinha 145 quilos, fez bariátrica, chegou a 78 quilos e consultou com 112, meu velho. coisa Cara, mais, já tá. ou é aqui, ou não é em Não lugar nenhum, é. velho. Não tem. Alguém tem que explicar para esse povo que, primeiro, o cara que quer fazer a bariátrica você primeiro, antes de. Porque a intervenção bariátrica, ela não é ruim, a coisa. A gente não pode dizer que uma intervenção é ruim. Bom, se o cara pesa 400 quilos e Isso. se não fizer, ele vai morrer, aí você tem que fazer. Beleza. Show. Beleza. O problema, O cara, sabe o que problema é o é que o problema? Nós cara estamos tem fazendo bariátrica em 120 mulher quilos. de 90 quilos, De velho. 90. Não. E pior que tem médico, cara, o pior de tudo é que tem médico falando para você, olha, Manda se você engordar. engordar 10 quilos, eu opero A você. medicina é podre, velho. Puta que pariu, que cara é esse? Então, esse cara quer o seu dinheiro. E Isso. segundo, é a última das opções que você tem que ter. A primeira opção é você mudar você mesmo, cara. Cara, E, eu cara, falo a todo mundo. e é restrito para aquelas grandes obesidades lá, grandes, porque assim, ó, Isso. no manual, assim, no protocolo para bariátrica, a pessoa tem que ter falhado em tentativas anteriores. Só que, cara, se tu vai mandar a pessoa comer de 3 em 3 horas barrinha de cereal, isso não pode contar como falha, porque o método é que é falho. Então não pode contar. Não, eu já fiz de Lógico. tudo para emagrecer. Não, só um pouquinho, tio. O que tu fez? Fiz uma dieta hipocalórica com exercício visando déficit calórico voluntário. Tá, então tu não tentou emagrecer, velho. Tu fez um troço louco. Não, isso não é biologia, isso não é real. Parou de comer para poder emagrecer. Isso não existe, né? Cara, isso é uma coisa louca, assim. Com o que se sabe hoje, cara, pelo amor de cara, eu vou te mandar. Pena não poder colocar fotos de antes e depois no Instagram. Eu repostei uma foto. Médicos e nutricionistas não pode, mas eu posso. É, Manda eu para vou mim que eu mandar as ponho. fotos para ti. Cara, meus pacientes fazem coisas incríveis, cara. Esse grupo de pacientes que eu vou fazer a travessia lá é um grupo que frequentou workshops que eu fiz no passado, tudo. A gente fez um grupo de WhatsApp que ficou até hoje, mais de um ano, todo mundo junto. E, cara, esses caras perderam 30, 40, 50, 60, 70 quilos e esses caras estão fortes, cara. Estão fortes, estão magros, estão saudáveis. Homens, mulheres. Uma senhora de mais de 60 anos, cara, todo mundo voando e top. E eu não posso publicar essas coisas porque esses dias alguém me marcou numa foto de antes e depois e eu repostei o story. E uma advogada me mandou um direct. O senhor não pode repostar o direct, coisa tal. Tá, relaxa, fica tranquila, eu já vou tirar. Que coisa Já maluca, vem em cara. cima. Como a gente já é visado, né? Tá todo mundo querendo nos processar, todo mundo querendo nos Lógico. processar, É. tá? E então eu já fico achando um furo legal no que possa, né? Teve uma paciente que me perguntou assim, tá, mas as pessoas não querem te matar com essas coisas que tu fala? Eu disse, mas pode até querer, o problema é que a ciência está toda do meu lado, o cara para discutir comigo, ele vai ter que aceitar a ignorância dele, então ninguém vem mais. No começo vinham, cara, hoje em dia ninguém mais me incomoda hoje, ninguém mais, nada, ninguém mais vem falar comigo por coisas assim do mal, assim. Olha o que tu tá fazendo, ninguém vem, cara, eu tenho resultados absurdos, incríveis, então o cara, para levantar a voz para mim, para me falar um negócio, ele tem que estar muito calçado. É a mesma coisa falar contigo, assim. Ah, vai falar com o carnívoro, com o professor Diego. Cara, fala com outro, que não fala com o cara, né? Não tem como ganhar do cara, entendeu? Então, para falar comigo, vai falar sobre jejum, sobre hormese, sobre estoicismo, estilo de vida, emagrecimento. Cara, fala com qualquer um, não. Fala com o Marcelo, porque o Marcelo é foda nesse troço. Não fala com ele isso aí. Fala com outra pessoa. Ninguém me enche o saco mais. Vai discutir. Pois é, cara. É o que eu falo. Alguém vai falar assim para mim. Eu tô falando de arte. Peraí. Vou nem discutir com você. Você vai falar, eu vou ouvir e vou aceitar. Não sei nada de arte. Agora, do que eu tô falando, filho, eu sei do que eu tô falando. E te mostro um monte de estudo do que eu tô falando. E acabou. Olha aqui, cara. Quem mais que tu viu? Então, o Shaw Baker, a Joana, o Ken Berry. E o Paul Saladino. Mas o Paul falou pouco. O Paul, ele disse que assim, ele não faz muita ideia daqui a 30 anos, mas ele acha que proteínas do tipo... A Joana também falou isso depois. Que proteínas... outros tipos de proteína animal, como de insetos, que já são realidade na Europa, inclusive você tem farinha de gafanhoto, farinha de não sei o que lá, e eles disseram assim, olha, isso aí vai competir muito por um detalhe, até vegano vai comer farinha de gafanhoto, porque o gafanhoto, na ideia deles, não sofre. Olha só a loucura. O gafanhoto é uma praga, eles não sofrem. Então eles podem ser criados para virar farinha. Olha a loucura. Será, cara? Eu nunca vi ninguém defender essa visão, assim, isso aí eu não vi. Mas assim, eu já ouvi falar que por exemplo, foi mais ou menos a visão do povo também, que a proteína que eles não vão ter
não vão conseguir, eles vão conseguir com gafanhoto. Inclusive, eu não consegui achar, eu procurei igual um louco. Mas alguns caras, donos dessas empresas, são daquela religião, como é que é o nome? Que mais ou menos criou o veganismo também. Criou o veganismo por meio de um erro, né, de interpretação criado no seu livro lá. Rapaz, daqui a pouco eu lembro da religião. Bom, enfim, Mormon, né? Sim. Pronto. Um dos Mormons é dono de uma dessas empresas. Ou seja, é uma concessão consciente de que com esse tipo de proteína a pessoa possa não necessitar mais de suplemento e viver aquele lance vegano. Então, vamos pensar no negócio? Todo mundo vai sobreviver um dia. A gente está apostando, por exemplo, você vai ser vegano, daqui a 5 anos a gente conversa. A gente já sabe que o cara vai estar encaveirado. Essa é uma das coisas que me tranquiliza. Assim, cara, faz o teu, fica de boa. Daqui a 5 anos a gente conversa. Você vai vai parecer uma caveira, seus dentes vão cair, aí você vai me procurar. É mais ou menos isso. Show. Massa, massa, massa. Aí o que acontece? Na proteína de insetos, de animais, entre aspas, não sofredores. Sim. Botei entre aspas porque é o que vai rolar. E aí, cara, por um acaso, antes da nossa live, eu assisti a um filme chamado Snowpiercer, que é... Bom, eu não sei a tradução em português, mas é um trem rápido aí, eu não sei, Expresso... É um trem que o mundo acaba congelado e só vive as pessoas que estão nesse trem. E o pessoal de trás, que é tipo a favela, né? Lógico, come uma barra de... Esse filme, velho. Depois você vai ver, chama Snowpiercer. Tá tá no Netflix. E aí, cara, fantástico. Tem até uma série. A Netflix produziu uma série desse filme, para você ter uma ideia. Muito bacana. E qual é a moral? Não, a moral é assim, na verdade é um filme político, né? Assim, é um trem com não sei quantos vagões e que quando o aquecimento global estava tão grande que inventaram uma substância que tacava na atmosfera para esfriar o planeta e esfriou demais. Enquanto isso, um cara produziu um trem que era autossustentável. E aí, as pessoas que entravam tinham que pagar para entrar, né? Então, tinha a primeira classe, tinha uma paga um pouco menor, tem uma classe intermediária, tem a classe dos trabalhadores, e o final é aqueles que entraram na tora, mas foram jogados nos últimos vagões e alimentavam essas pessoas aí com barras de cereal vindo de insetos. E aí, cara, é muito, muito interessante, porque eles tentam tomar o vagão, aquelas coisas, né? Vamos tomar o vagão, a gente passa fome, não sei de classes. Isso, aí acaba destruindo o vagão e enfim. O que acontece? A comida era essa. Era uma máquina produzindo insetos o tempo todo como barra de suplemento para eles comerem. E só comiam aquilo. Ou seja, eles se alimentam só de proteína. Olha só que massa. São carnívoros naturais, né, na verdade. Só comem proteína. Mas é proteína de inseto. Pá, que louco. Eu não vou ver. Depois me manda direitinho ali no direct. Eu vou te mandar. Não, tranquilo, eu te mando. Semana aí. Mas, cara, então tá. Eu anotei aqui desse que tu falou. Não sei se vai dar tempo de falar todos os meus, aí a gente vê, ou a gente abre outro. Mas assim, ó, o Altran, fiquei trocando o WhatsApp com o Altran, e o Altran ele tem uma visão assim, ó, que tá, o negócio não vai dar certo, a coisa vai só piorar, e o nosso futuro é a massificação. No final das contas, a gente vai virar números, assim, o nosso comportamento já não vai ter mais valor. E com relação à alimentação, a coisa está caminhando para o veganismo. Muita propaganda, muita indústria financiando estudo, financiando produto. Ele botou assim, ó, mesmo as pessoas que comem carne, comem com sentimento de culpa, como se fosse algo errado, porque a propaganda... Menos eu, fala para ele que eu não como, não. As pessoas assim, cara, tu já viu falar do lado de lá e do lado de cá, né? E os hashtag 1, 2, 3, 4. Então, isso é mais... Nós que acordamos, nós do movimento, como tu diz, assim, nós que acordamos, a gente não participa dessas análises. Nós da resistência, ó. Pá. Não participa dessas análises porque não importa o que nos digam, não importa, porque a gente tem um raciocínio que é autossuficiente e que leva a não, entendi. Autonomia. Então, se a gente tem autonomia intelectual, ninguém nos massifica. Então, para nós, do lado de cá do muro, não tem como derrubar. Mas é pro lado de lá, se as pessoas que ainda estão perdidas, virando essa massa de manobra e que vão ir para onde o mundo levar. Nós não somos esses.
Exato. Porque aquilo que eu falo lá no Telegram, tia, se o mundo todo tiver ruim, nós vamos fazer outro mundo para nós não vamos ficar naquela coisa ali. Então, para nós não É. serve. É A para gente se junta massificação. todo numa fazenda gigante, impenetrável, cheio de boi e vivemos o resto da vida lá. Essa aí é mais ou menos a ideia do Felipe Viana, depois eu te digo. É. Mas o Alter estava dizendo assim, não, vai ser tanta propaganda, tá tudo se encaminhando tanto para isso, financiamento, que o senso comum, assim, aquela coisa, aquele espírito que fica vagando no inconsciente das pessoas, eles dizem, não, é feio comer carne, é errado, eu estou fazendo uma coisa errada, eu tenho que parar com isso. Começa aquela briga mental, assim, indo para o veganismo. O Altran dizendo que a indústria de suplementos vai ser cada vez maior, principalmente por conta das carências alimentares que toda essa cultura assim de diminuição da densidade nutricional às custas do veganismo vai produzir essas carências ao longo do tempo. E uma expansão assim, das doenças vindas do estilo de vida e das carências alimentares. O Altran botou ali que a industrialização, ele usou um termo, eu nem sei se ele se deu conta, mas a gente fica falando, Diego, do processamento mínimo, comida natural, processamento mínimo. E aí o Altran botou, ele não nem sei se deu conta, mas ele falou assim, ó, que a industrialização vai buscar o processamento máximo. Fazer com que a gente consuma exclusivamente produtos altamente processados, com a ideia de que isso é muito bom, que foi o exemplo que ele deu, a coisa da margarina versus manteiga. Que quando se começou com isso... Não, agora nós temos uma coisa realmente muito, muito boa, porque é uma coisa completamente industrializada. E isso, então, é muito, muito bom para a natureza, porque a gente não está agredindo. A idiotice, né, cara? Mas isso agora em grande escala, agora em larga escala, para todos os produtos. A gente comer coisas com processamento máximo, buscar Mas tudo. me diz aí, quais são os produtos que não são assim hoje em dia? Claro, cara, para Porque nós, hoje... assim, tu vai no supermercado, tu fica louco, né, cara? Já é hoje, isso. Hoje você tem ervilha congelada, hoje você tem brócolis congelado, o ultra congelado. Hoje você tem, se a gente for pensar bem, burger do futuro, almôndega, salsicha, quibe, o que você quiser comer do futuro. Que não, a gente sabe que não é comida, a gente sabe que não tem nada disso, mas, Claro, mas cara, tem. vai ser isso e muito mais. Assim, cara, bom, aí depois chega para da Jade Soller, que acredita que realmente a gente vai ter assim, ó, carnes de impressora, carnes vegetais e que, cara, vai ser tudo vegetal, super processado em qualquer lugar. Sempre isso. E Ela acha que daqui a 30 anos, por exemplo, ela não vai comer mais carne. a Jade? É. Não, ela não, tá louco, cara? Não, cara... Não, porque a gente está falando da alimentação do futuro. Sim. Assim, claro que a gente não está falando de uma única alimentação do futuro. A gente está falando de como será o status quo do futuro, não é isso? Sim. Não, o status quo do futuro é isso, é o processamento máximo e a crença real de que tudo que é super processado não agride a natureza e é mais saudável para nós. Fixo, assim, pensamento fixo. E o Altran falou muito da cultura também, que a cultura da futilidade, da valorização da estética e da desvalorização e desinteresse pela evolução intelectual. Não vale mais, não tem valor, sabe? Não tem valor se tu tem mestrado, se tem doutorado, não tem valor se tu é super inteligente, se tu tem um lugar... Na verdade, vai ser mais valorizado o operário e a futilidade, a beleza física e a questão do desenvolvimento intelectual é uma coisa mais elitizada, assim, não chega para todo mundo. Isso o Altran? O Altran. Na verdade, o Altran falou pior, cara, porque ele falou assim, ó, ele falou que a desigualdade social, dinheiro, poder, posses, assim, a desigualdade social vai ser muito, muito maior. Mas o desenvolvimento intelectual não. Vai ser uma coisa massificada. É todo mundo idiota num nível médio, assim. O rico e o pobre. Então, o rico é muito rico, o pobre é muito pobre, mas é todo mundo idiota e massificado. Essa foi uma visão, assim, não nessas palavras, mas foi a visão que o Henrique teve. O mundo vai ser podre, resumindo assim, não tem. Da massificação. Ele quer morrer antes, né? Cara, a Regina botou assim, ó. A Regina. Então o Altran acha que é isso aí, assim, ó. Não tem o que fazer, velho. Vai dar zero. O pior cenário possível. Tentar mudar, né? Nós vamos ter que tentar mudar. Mas eles, assim, ó, se a gente não fizer nada, como tu disseste, assim, o status quo, cara, é isso aí. É isso aí, não tem o que fazer. A Regina botou assim que ela tem um pessimismo absurdo, com uma certa luz no fim do túnel, mas não pela melhoria consciente, mas porque a coisa vai ficar tão ruim
tão ruim que vai ter que melhorar, de tão ruim, assim. Ela deu um exemplo, ela falou bastante, assim, sobre vício em comida, sobre hedonismo, sobre as pessoas não terem desenvolvimento pessoal, assim, de não ter nenhuma tolerância ao desconforto, não buscar melhoria pessoal, etc. Mas no que diz respeito à saúde, ela disse assim, ó, a geração anterior a nós já foi uma geração que consumia Coca-Cola no domingo. Beleza. Essa geração de agora já tomou Coca-Cola na mamadeira e botou cremogema no leite. E agora essa geração de adultos está obeso e criando crianças obesas e diabéticas. Então isso vai ser tão ruim daqui a 30 anos que nós não vamos ter força de trabalho para a média, para a massa, porque a população que é o operário assim, da população geral vai estar obesa, amputada, cega, com insuficiência renal, que em algum momento o governo vai ter que levar a sério. A gente sabe, é que a gente não pode mexer porque isso é muito dinheiro envolvido. Tá, mas agora nós vamos ter que mexer porque está demais. As pessoas estão doentes com 20 anos, não conseguem trabalhar mais. Então vai ter que melhorar. A Regina acha que vai ser tão ruim que vai ter que melhorar. Isso foi o que a Regina botou. Obesos, tá? Adultos em idade economicamente ativa sem condição de produzir porque estão tão doentes que está sobre... eu acho que a gente já chegou nesse ponto da Regina aí. Pode ser, pode. Eu acho que a gente sabe que tem uma teoria do estilingue que eu acho fantástica, a teoria do estilingue. Que é que assim, você vai esticando o estilingue, ou estilingue não, do elástico. Você estica e tem hora que ele volta e ele bate e volta de novo. Eu na minha concepção, ele está quase chegando ao limite do esticado. Ela já acha que ainda vai mais 30, 40 anos. Isso, ela acha que ainda tem muito ainda para piorar, cara. Tem muito para piorar. E eu, quando eu te disser o que eu acho, tu vai ver que eu... Tá, depois eu vou te falar, não vou te dar spoiler agora, velho. Nem que a gente abra uma outra live para eu te dizer o que eu acho, tu me dizer certo o que tu acha. Não, tá o Felipe Viana, ele tem um negócio parecido com esse do estilingue, assim. Porque ele botou que tem uma tendência de piora, sempre assim por causa dos interesses secundários da indústria. Assim, de promover produtos que vão gerar renda, commodities e coisa e tal. Acredito que vai chegar um momento que vai ter que se decidir, que ou vai ou racha, porque a coisa está tão ruim que vai ter que melhorar, né? Mesmo parecido com a Regina. E dele falou uma coisa que o pai dele disse, eu anotei assim, que ele disse que palavras do pai dele, que o futuro é o passado. Que a gente vai ter que regredir para poder seguir evoluindo. E eu acho que isso é o que a gente está fazendo, na verdade. É o estilingue voltando. Isso, é isso aí. Sim, tá tudo tão ruim. Cara, essa é a história do estoicismo, assim, não quero me meter no estoicismo, mas lá na Grécia de 4 antes de Cristo, a coisa tava tão ruim, velho. Os caras diziam, para isso, não tá mais, velho. Para aí, segura que não dá mais. Nós vamos ter que melhorar isso aqui. E aí foram, assim, na coisa naturalista para entender qual é a regra do jogo nesse planeta que a gente vive para tocar para frente. Isso. Então é mais ou menos isso que o pai do Felipe Viana, um estoico, então, diz que vai ter que regredir para melhorar. E que daí a saída do Felipe assim, ó, seria buscar ativamente o nosso lado, então, buscar ativamente o contato com a natureza, aprender sobre os meios de produção do agro, da pecuária, e viver perto da produção, assim, viver perto, como tu falasse ali, criar um kibutz gigante com todo mundo morando lá dentro, se defendendo. Esse foi ele. A Jade disse assim, ó, a Jade também disse que nós vamos ter que aprender a nos defender porque o futuro é da carne de planta, da carne de laboratório e que vai ser criminalizado o consumo da carne e que mesmo a apologia ao consumo da carne vai ser considerado crime. Não concordo, mas tá bom. Eu estava falando com a Jade que, assim, claro, isso tudo são divagações. Devaneios, né? Lógico. Claro, e a gente falando assim, se continuasse assim com essa questão da alienação do natural, cara, até sexo vai ser feio no futuro, velho, porque não tem comportamento animal mais cabal do que o sexo. Até sexo é feio, velho. Cara, os direct que eu troquei com a Jade. Tô vendo. E me diz uma coisa, e o seu? O meu é o seguinte, cara, eu acho que já está acontecendo. Eu concordo contigo quando a gente pensa assim, ó, já está ruim o suficiente, isso já está acontecendo, as pessoas já estão massificadas, a população ela já é hedonista, o viés vegano ele já está instaurado e tem vias de crescimento para os próximos anos.
Hum, a gente vai realmente seguir adoecendo, mas eu acho que essa hecatombe que a Regina acha que vai acontecer, que o Felipe acha que vai acontecer, eu acho que nunca vai acontecer. Porque a gente já está vivendo isso e a medicina ela se dá o trabalho de permitir que isso prossiga. Cara, sabe que eu digo assim que nas vidas passadas eu era cirurgião, porque eu me demiti de tudo, cara. Eu saí, eu não opero mais. Eu opero como contratado na plástica, segundas e quintas, e já me demiti dia 30 de novembro, a última, eu não opero mais, estou aposentado da cirurgia. E uma das coisas que fez eu enlouquecer, assim, no bom sentido, é que eu vi que eu participava, eu era de uma cooperativa milionária de serviços médicos, a maior cooperativa médica do mundo, inclusive. Eu não vou dizer o nome, mas todo mundo sabe. E aí é uma cooperativa milionária, eu tenho um hospital milionário e eu me vi usando aparelhos milionários numa sala cirúrgica milionária para fazer o quê, cara? Para tirar a vesícula das pessoas, para operar tumores das pessoas, pessoas diabéticas, pessoas obesas. Cara, a medicina é muito suja, assim, suja, só que ultra moderna, ultra mecanizada, aparatos absurdos tecnológicos para corrigir doenças vindas de um estilo de vida fadado ao fracasso. Então a medicina ela vai seguir fazendo isso. As pessoas vão ter carências, a medicina vai criar o jeito do cara poder ser vegano e dar certo. A medicina vai dar um jeito de tu não perder cabelo, vai dar um jeito de tu continuar vivendo. Na verdade, cara, o que vai. E eu acho que assim, ó, vai acontecer. Cara, eu acho que a parte mais legal de tudo que eu penso no futuro é o seguinte, ó. Vai acontecer esse grande kibutz, assim, essa grande rebelião. Só que ela também já está acontecendo, sabe por quê? Porque a separação nossa dos outros, ela é só mental. Ela é aquilo que eu chamo de lugar mental. Cara, nós já estamos vivendo nesse kibutz gigante. No Telegram, aqui no Instagram, eu falando contigo. Do nosso lado tem um vegano, mas a gente já está separado por um muro gigante que separa o lado de lá e o lado de cá, mental. A gente vai no mesmo supermercado, a gente conversa com a mesma pessoa, mas a nossa realidade mental é outra, nosso comportamento é outro. A gente fica de pés descalços, a gente tem contato com a natureza, a gente come carne, a gente tem animais de estimação, a gente entende que a morte dos outros animais faz parte da natureza e que a gente também faz parte da natureza. Então a gente vive já num kibutz, numa separação do futuro, que é só mental, de comportamento, de evolução pessoal, de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento espiritual, de estudo. Então a gente vai seguir convivendo nesse mundo muito louco, mas com uma separação não física, como pensou o Felipe. A gente vai ter o contato, assim, tem o produtor rural, tem o fulano lá, tem o professor Diego, tem o doutor Marcelo, tem a fulana lá, numa realidade virtual, onde os mundos coexistem e cada um vive a sua vida e cada um faz o que quiser. E a gente vai ter que aprender a se respeitar só. Esse é o grande desafio. Mas eu acho que essa separação já existe e existe nesse lugar mental que eu digo, do lado de lá do muro, do lado de cá do muro. Realidades que não convivem pelas verdades que pregam, mas que convivem no mesmo ambiente sem interferir nos processos individuais. A minha ideia, eu acho que é essa. Eu penso mais ou Eu vou menos seguir igual, comendo cara. carne. O criador aqui de São Lourenço, que é aqui a 50 quilômetros de Pelotas, ele vai continuar criando gado solto. Eu vou continuar comprando o gado dele e vou continuar escutando que carne faz mal no Instagram e tá tudo bem. Cada um na sua, feliz, no O seu que lado do muro, escolhendo suas decisões. eu também acho, e eu acho assim, eu acho quase exatamente isso que você falou, e eu ainda acho mais que tudo bem, na parte virtual isso já está acontecendo, inclusive, né? Essa Sim, separação já é brutal e a claro. convivência é também, porque eu posso postar alguma coisa que um vegano leia, não sobre carne, mas que um vegano leia, e quando ele descobrir que eu sou carnívoro e que eu mato animais para comer, é a escolha dele seguir ou não. Sim. Mas, assim, e tem coisas que eles postam e tem coisas que são interessantes se for da minha ideia. Bom, mas acho que daqui a 30 anos a alimentação ela não vai mudar muito do que é hoje, não. Eu acho que a gente vai ter carne muito mais embalada, por exemplo, açougues vão sumir, justamente pela qualidade da carne. Para mim, os Uhum. açougues somem. Eu acho que os frigoríficos vão vender carne. Agora, na minha concepção, os frigoríficos vão começar a embalar a carne lá no frigorífico e já vender separada para diminuir o impacto da carcaça chegar ali e ela ter que ser manipulada
pelo açougueiro, ou dele comprar, um açougue comprar diretamente de um produtor que não é legalizado, então a morte ali seria não consciente, vamos dizer, do animal. E acho também que haverá, igual você falou, a ciência já está dando um jeito de que veganos não morram porque são veganos e Sim. vegetarianos consigam sobreviver legalmente. Só que aí a gente vai ter uma comparação agora de status, assim. Qual é a melhor estratégia para o ser humano? O cara escolheu-se assim por uma ideologia, mas ele escolheu uma estratégia ruim e ele vai bancar ser ruim até o final. Ele não vai mais questionar se é, sabe, se B12 tem na grama ou não tem na grama. Ah, o mato tem B12, se eu comer o mato, não é assim que funciona. Ele não vai mais questionar isso. Mas ele vai continuar com a ideologia dele dos animais, na minha concepção daqui a 30 anos, mas de forma mais saudável, inclusive. Mais saudável mesmo. Porque a gente sabe que comer vegetal não é o problema. O problema são grandes industrializados. Claro. Que A também nossa briga haverá. sempre é contra os ultraprocessados. Exatamente. E eles acham que a briga é com eles e não é com eles. Na minha concepção, haverá 3 importantes vertentes. Eu acho que juntando tudo. As dos super industrializados e processados, que vão ter tudo, inclusive carne processada ao extremo. Entendeu? O cara comprar uma carne já preparada, com um churrasco que ele meta no micro-ondas qualquer e saia com o gosto do churrasco que acabou de botar na brasa. Beleza. Cheio de química e tal. Porque vai ter demanda para quem compra essa porra. Cara. Igual tem demanda para quem compra o burger. Gente, vai falar para mim que não tem demanda? Por que os freezers estão cheios no supermercado? Não tem demanda, é um escambau. É uma aposta. Ninguém bota para perder, né? É caro pra cacete, e todo mundo com essa consciência de que eu vou melhorar o planeta se eu comer esse burger aí, maravilha, você não sabe do tanto que eles precisam usar o planeta para fabricar aquele burguesinho. Então vai ter o lado industrial, vai ter o lado vegano mais natural possível, e vai ter o lado que é aquele que otimiza a sua saúde com a carne. Para mim, bem claro assim, desse futuro de 30 anos, daqui a 30 anos, é de que as coisas vão funcionar mais harmonicamente. Para mim, mais harmonicamente. Não é a convivência entre os veganos e, sei lá, os carnívoros e tal, não vai ser harmônica porque a gente está falando de dinheiro. Isso não vai existir. O industrializado e tal, farmácia, né, esses conglomerados médicos que precisam do cara fazer a diálise, porque se o cara não for fazer diálise, as clínicas de diálise tudo vão embora. Então, é mais ou menos isso. Mas vai ter uma convivência, eu acho que quase igualitária entre esses mundos, de quantidade de gente comendo. E, óbvio, a gente está falando de... Eu ouvi você falando de social aí, dessa separação social, muito rico e muito pobre. Eu acho que não vai rolar. Eu também acho que não. Eu também acho que não. Porque o muito pobre, ele não rende, ele só gasta. Então, o mundo político, principalmente econômico, ele vai ter que dar um jeito do muito pobre deixar de ser muito pobre. Para girar, né? Ser médio. Para ele girar a economia com força. Não adianta. Sim. O pobre não dá lucro, o pobre dá problema. Sim. Então, esse problema do pobre, no nosso mundo, terceiro mundo, ele ainda dá voto. Mas você vai na Europa, por exemplo, você não tem um pobre que passa fome loucamente. Não tem esse cara. Tem um cara que tá sem emprego, tá difícil a vida pro cara, mas ele volta para casa, ele tem uma filha que ajuda. Aqui a gente tem gente que, se você não doar, a pessoa morre de fome, cara. Aqui a gente tem esse povo ainda. Na África a gente tem esse povo ainda. Mas na Europa eles já eliminaram isso, porque não é economicamente viável o cara ser pobre, porque vai depender saúde, enterro do cara, o hospital que o cara vai precisar. É um monte de coisas que você precisa ter. Então é ótima, cara, com certeza. Com certeza. Você vai na Europa, nos países mais civilizados, você não vê pobre na rua. Por quê? Eles eliminaram todo mundo. Não, eles eliminaram a pobreza. O pobre lá, o conceito de pobre lá, é diferente do conceito de pobre do terceiro mundo. Do mundo não desenvolvido, né, que agora é o nome que se usa. Mas, então, o que acontece? Não haverá, para mim, num futuro maior agora do que 30 anos, não haverá fome do jeito que há hoje. Sim. Haverá fome de coisas que eu não tenho acesso. A carne vai ser um deles. Que ela vai se tornar cada vez mais cara, né? Não pela produção, que você sabe que a produção sempre aumenta. Não é isso. Mas pela qualidade da produção. Para eu produzir uma carne de qualidade dentro das especificidades que os países estão exigindo cada vez mais cara ela vai ficar. Então, você vai... Pode ser. Pode ser. Sabe que eu tenho dificuldade de raciocinar com esse pensamento?
porque onde eu sou muito privilegiado, quem mora aqui, tem seguidores meus que estão aqui, que moram aqui perto. Cara, para nós, assim, eu sou cercado por produção bovina, eu sou cercado por De frigorífico. frigorífico. É, Cara, para exatamente. qualquer, eu saio da minha cidade, para qualquer lado que eu for, eu vou bater em frigorífico. Para qualquer lado que eu for, eu vou ver campo com boi. Então, claro, eu tenho que pensar na parte social do resto das pessoas, porque é muito difícil para mim pensar para minha geração, para os meus filhos, que isso venha a faltar, a não ser que seja por uma imposição política, mas que a gente concorda que isso não vai acontecer, né? Uma Não vai. imposição política, não. Não vai acontecer, não. Principalmente que a criação animal, cara, a criação animal, ela veio antes dos vegetais, inclusive. A criação animal, ela foi a primária. O cara domesticou animais, inclusive para ele comer, porque ele não queria ficar caçando. A preguiça humana, o conforto começou daí. O cara falou, cara, para que eu vou caçar se eu posso pegar Sim, 2, 3 desses, encurralar ali e deixar ele quieto? sim. Sim. Aí começou ali o tal do conforto. Então, na verdade, o homem não quer desconforto, ele quer cada vez mais perto, para ficar cada vez mais barato o transporte. Claro, É claro. lógico, claro, óbvio. É. Cara, e a questão assim do estilo de vida, a questão cultural, uma coisa que eu concordo é que realmente eu acho que os valores, eu acho que ao longo do tempo os valores vão ser diminuídos, cara. Eu acho que assim, o desenvolvimento da massa, da média das pessoas do planeta Terra, parecia, quando eu era um pouco mais jovem, eu achei que com o tempo, cada vez a gente ia ter um desenvolvimento científico e cultural maior. Hoje eu acho que a média vai ser massificada e a média vai ser uma média bem baixa. Eu acho que essa coisa que a Regina falou do hedonismo, do imediatismo, da intolerância ao desconforto, de uma vida massificada e alienada. Isso eu acho que, cara, é uma das coisas. A gente tem que marcar uma live, Diego, sobre comportamento humano e convívio familiar, relação Isso, pai-filho, porque eu sei que tu tem umas histórias legais e eu tenho, tenho umas tenho. histórias legais de pai e filho, coisa e tal, e já me pediram mais de uma vez para fazer live contigo, não para falar de ciência, mas para falar de relação familiar. Ah, legal, já falaram para mim também. Falei, Nós cara, você vamos fazer precisa isso fazer aí, uma cara. live com o Marcelo. Fazer. E eu, quando eu penso no futuro dos guris, dos meus filhos, cara, eu vou dizer assim, eu prezo muito pela saúde física deles, então eu ensino tudo, assim, sobre alimentação, estilo de vida, mas, cara, eu bato muito na tecla do desenvolvimento intelectual e cultural, porque é só perder um pouco a linha e essas crianças vão ser massificadas, e essas Vão. crianças vão ser emborrecidas, e vão ser adultos massificados, zumbis operários, que eu acho que é mais preocupante até mesmo do que a realidade alimentar do futuro, cara. Muito mais. Eu estou te falando que a realidade alimentar é, é facilmente desenvolvida. Agora, essa realidade educacional, putz, essa demora demais para acontecer, cara. É uma realidade que ela vai precisar de 30, 40 anos para mudar, porque você tem que mudar os gurizinhos lá pequenininho para chegar lá. E esse sim não é o interesse do povo. É o que o pessoal está comentando aqui, está confundindo o que a gente Sim, está sim, falando. sim. Uma coisa é a gente falar sobre a política governamental de alimentação, que até já existe. Você acha que o Bolsa Família é o quê? O cara dá o dinheiro pro cara se alimentar. Ele deixa de ser pobre. Escuta, 600 conto por mês nessa pandemia aí, teve muita gente que recebeu com o pai trabalhando e mora com a casa do pai, o cara vai lá pegar. Falta de ética, eu também concordo, outras pessoas precisam mais, beleza. Mas escuta, o cara vai lá e pega. 600 conto por mês, tem gente que está melhorando coisa no consultório odontológico. É, Ué. Vai lá e vai lá e é. melhora o dente. Mas é o que eu estou te falando. O governo tem formas de fazer uma assistência que deixa o cara comer. Mas pergunta se o Mas cara não faz o quer cara pagar. pensar, né? Pergunta se o cara fala assim: você só recebe se o seu filho estiver na escola sem 20% de falta. Chegou a 20%, eu corto. Rapaz, é mãe levando menino à tapa. E se ele tirar nota até 70%. Lá na Espanha, a educação é assim, ó. Meu pai é espanhol, né? Eu tive lá. E aí lá na Espanha é assim. Você tem uma beca, que eles chamam. Você paga para o moleque estudar, para o governo. E aí equivale aos livros, aos professores e tal. No final do ano, se o cara tirar mais de 75% da nota, essa beca é devolvida para o pai. Então, meu amigo, o pai é na lata do cara o tempo Ah, todo legal, hein? para devolver. Legal. E o prêmio que o pai vai dar para o moleque é assim: você chegou no terceiro ano, se você passar, a beca é sua, que é muito maior. Os meus primos lá compravam moto com a beca, porque era de presente que o pai falava: se Cara, você passar, a beca é sua.
Então o cara falava, o cara estudava igual um condenado. Vamos, dá a vida, né? Porque o cara valoriza o quê? O cara valoriza o conhecimento. Sim. Ele sabe que 75% da nota é uma puta nota hoje, no mundo que exige 5 como média aqui Sim. para nós, né? Sim. Então, o que acontece? Lá eu sou escalado para um doutorado lá na Espanha, né? Na Universidade de Alcalá de Henares, na parte de literatura e filologia. Cara, lá eles me falaram o seguinte, é 5 anos de doutorado, mas você se obriga a ficar 5 anos aqui na Espanha, ou na faculdade ou em outra, dando aula, recebendo, normal. Você vai ser contratado pela faculdade, como doutorado da faculdade. Aí eu falei, ué, mas que sentido faz isso? Você tem que deixar com a gente o conhecimento que você pegou com a gente, Pô, cara. legal, cara. Quando o cara falou isso, eu falei, pô, isso é fantástico mesmo. Eu pago Legal. para você estudar aqui comigo, mas você tem que deixar aqui o conhecimento. Você tem que ensinar os meus o que você aprendeu e o que você tem de expertise, que você transformou o conhecimento. Claro. Que dia que isso vai acontecer aqui no Brasil, cara? Tá. Cara, vou te dizer uma coisa, assim, ó, tem uma professora do meu filho que está aqui na live, e esses dias eu dei uma aula de microbiologia, eu fui convidado para participar das aulas da quarta série. E aí falei sobre microbiota intestinal e alimentação, alguma coisa assim. Claro, cara, é uma escola privada, de qualidade, coisa e tal. Então, assim, ó, pô, eu me apavorei do nível. Pô, quarto ano, cara. Eu na quarta série, eu não sabia nem raciocinar. E os caras, as crianças de 10 anos, cara, daí eu dei aula para aula do meu filho, assim. Cara, umas perguntas absurdas, assim, inteligentíssimas, sabendo se colocar, sabendo perguntar, incrível. Só que a gente sabe que isso é assim, é 1 em 1 milhão, né, cara? Então eu fiquei feliz quando eu vi aquilo e ao mesmo tempo fiquei super preocupado. Porque na escola do lado, pública, você sabe que não cara, tem isso, né? é. Muito bem, Diegão. Cara, então é o seguinte, nós vamos marcar, então, fazer uma live. Eu nem sei, os seguidores que me falaram, eu não sei direito. Tu falou alguma coisa sobre os teus filhos e eu não sei o que é, nem me conta o que é. Tá. Mas tu teve alguma live, assim, que tu falou alguma coisa sobre os teus filhos e choveu direct pro meu Instagram, dizendo, porra, tu tem que falar com o professor Diego, porque ele fez uma live falando dos filhos e eu fiz uma live falando dos meus filhos. Foi, ó. Então, cara, nós vamos organizar isso aí por direct atrás. Vamos sim. E vamos marcar uma outra live para falar coisas mais leves, entre aspas, assim, sobre o estilo de vida, relacionamento humano, relacionamento pai e filho. Isso, respeito entre pai e filho, né? Que é muito importante. Isso, cara, isso. Qual o papel do pai, qual o papel do filho, coisas que estão perdendo, assim. Então, eu vou contar coisas que eu converso com os meus filhos, que as pessoas acham que nem deveria se falar com crianças dessa idade, coisas assim, de inteligência, assim, de comportamento, de respeito e coisa. Claro, e, pô, tu vai ver que legal, cara, que legal o tipo de conversa que eu tenho. Isso, eu falo com a minha de 3 anos. A minha de 3 anos eu falo, ela tem que argumentar comigo o que ela quer. Eu acho que o argumento, o raciocínio argumentativo é o melhor raciocínio que a pessoa pode ter, porque eu sou professor disso, de língua portuguesa e redação, né? Então eu falo para a menina, aí ela fala assim, papai, eu quero tal coisa. Você quer por quê, filha? Porque eu quero. Porque eu quero não dá. Ah, papai. Aí ela fica pensando no motivo. E aí você se surpreende quando do nada ela fala assim para a mãe dela, mamãe, eu tô com sono. 3 horas da tarde. Mas não é isso, sabe por que é? Ela associa dormir com mamar. Então, quando ela fala, mamãe, eu tô com sono, é o jeito dela falar assim, me dá de mamar agora, 3 horas da tarde. Então, na verdade, é uma linha de raciocínio que você está criando uma pessoa que sabe fazer inferências e situações... Diego, não, cara, não vamos falar sobre isso, velho. Tá. Nós vamos falar sobre isso, velho. Não, eu já fico louco para contar. Nós vamos me empolgar, né? Não posso. Então, assim, ó, vamos falar sobre isto. Cara, vamos marcar isso urgente, velho. Pô, eu adoro falar sobre isso, cara. Isso é importante a gente trazer isso para cá. Então, vamos combinar. Então, resumindo, velho, a gente tem esses 30 anos aí para negociar, né, cara? Para criar em nós as características que a gente precisa para sobreviver lá no futuro, aprender enquanto há tempo, criar cultura, explicar para os nossos, criar um ambiente à nossa volta que favoreça e se preparar para, seja lá o que for, a gente chegar bem e poder ter cognição e poder de raciocínio, né? E fazer o que a gente está fazendo, é levar o conhecimento ao máximo de pessoas que a gente puder, porque aquela história de você mudar uma pessoazinha já, a gente já fez a nossa parte, né? Ofertar, né, cara? A gente tá aqui falando. A gente tá aqui falando, cara. Tá aqui, tá falando. Perguntaram se vai ficar gravado. Eu vou deixar gravado, claro. A gente vai falando, vai falando. Cara, todo mundo que se identifica, vem junto, vamos embora. Seja bem-vindo.
E se você não se Diegão, identifica, paciência. cara, tá tudo bem, Tá cara. tudo Tá tudo bem. ótimo. Porra, tá tudo bem, velho. Tá tudo Obrigado e bem. procure os seus. Ninguém deve nada pra ninguém. Meus pacientes Tá. escutam isso. Cara, a gente não deve nada, tá tudo bem. Tá É, todo mundo bem, ótimo. tá tudo certo. Toca pra frente. Tem caráter, tu acredita no que tu tá fazendo? Faz com verdade, toca a bala, vida que Pronto. segue. Então Exatamente. tá, Diegão, cara, foi um prazerzaço. Prazer foi meu, Top, cara. pô, top, Fantástico, top. fantástico. E vamos fazer essa outra para nós morrer chorando aí, tá, Com velho? certeza. Valeu, meu guri. Tudo de Valeu, bom. cara. Um Prazerzão, abraço. meu. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.